Fala, descomplicados! Sejam bem-vindos ao Minuto do Price Action. Mais uma vez aí, mais uma quinta-feira, mais um videozinho para nós. O vídeo hoje um pouco diferente. Nós vamos falar aí de alguns trades que eu fiz, vamos falar de algumas entradas baseadas na leitura, né, que eu estou usando aqui para os vídeos que eu tenho apresentado. Tenho falado aqui nos vídeos do Minuto do Price Action, tenho falado dos insights de Price Action nos panoramas. E hoje eu quero falar sobre esses vídeos, eu quero falar sobre essas leituras, que eu acho muito interessante, que eu acho muito importante. Antes de mais nada, já quero sair divulgando aqui o nosso Instagram. Opa, rapaz! Instagram.com. Quero também divulgar o Telegram. Perdão, não é por aqui o Telegram. Quero deixar aqui um pequeno jabazinho para você que não conhece ainda os nossos grupos, o meu trabalho nas mídias, que eu acho muito interessante. Enquanto o Instagram carrega, eu vou abrindo aqui o Telegram. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de algumas entradas. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Descomplicando o Forex. Rapaz, hoje está lento, hein? Aqui, vamos lá. Instagram.com/descomplicando o Forex. Hoje tivemos aí uns bugs na rede social. Tá aqui. Temos nosso trabalho, temos alguns posts. Essa semana deve sair. Deve sair não, vai sair uma sériezinha falando sobre lotes e alavancagem, né? Para o pessoal que tem dúvidas, então eu vou deixar uns posts bem tranquilos. Se você quiser conhecer o mercado todo, só vir aqui no Linktree e direto no link do e-book grátis. Você tem um e-book aí em PDF, todo gratuito, qual você pode conhecer todo o mercado, conhecer o mercado de Forex por completo, ler tudo, aprender pips, alavancagem, lotes, cotações, quem participa, a cadeia de comando, as corretoras, tudo que envolve o Forex. Aqui temos o nosso grupo do Descomplicando, né? Chat do Descomplicando Forex, que a gente discute, fala sobre investimento, fala sobre o mercado, fala sobre entradas, dúvidas de corretora e muitas outras coisas. Então, se você não conhece, participe logo, vem logo para cá, participe com a gente. Queremos muito te ajudar e teremos muito prazer em te ajudar. Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. O título desse vídeo é Opere aquilo que o mercado te dá, certo? Então, isso já explica muita coisa. Eu ainda não expliquei lateralidades, mas muita gente tem medo de operar lateralidades. E eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho que foi um dos melhores trades que eu já fiz no que diz a lateralidades. Aí, esse meu tempo de Forex, meu curto tempo de Forex. Vamos lá, pessoal, antes de eu traçar as linhas, quero mostrar aqui primeiro algumas regiões, né? Eu consegui fazer pelo MetaTrader, né? Fica meus trades gravados. Quero definir aqui algumas regiões que são importantes para a leitura desse preço. A gente repara que o mercado, esse aqui é o euro com dólar australiano, gráfico de 1 hora. A gente percebe que o mercado, o preço vinha descendo em tendência de baixa, no canalzinho um pouco largo, né? Não tão largo assim, um canalzinho largo, mas que dava condições aí de alguns compradores trabalharem. E isso a gente consegue perceber que esse canalzinho simplesmente achou uma região lateral aí, que foi a região determinante para a gente trabalhar. Considero lateralidades, pessoal, a partir de 20 barras, quando o preço começa a fazer aí por 20 barras ou mais o mesmo movimento, quando ele tem a mesma amplitude, quando ele começa a andar para os dois lados de forma igual, e começa a embolar com a média. Esse embolo com a média eu considero que é mais ou menos assim, quando o preço atual e o preço médio estão bem aproximados, os dois não têm uma certa distância. E eles não tendo essa certa distância, não tendo uma certa inclinação, eu começo a considerar que esse preço encontrou uma concordância entre compradores e vendedores, pelo menos de forma momentânea. Porém, essas pequenas lateralidades,
formadas em tendências de baixa, né? Podem ser bandeiras de baixa, podem ser padrões de continuidade para os amantes aí da análise técnica clássica. E às vezes, dependendo da amplitude das formações, pode sim ter 50% de chance de romper para os dois lados, ou simplesmente dar força para a continuidade do movimento de tendência. Eu tinha olhado para isso aqui como movimento lateral justamente porque eu já tinha um reteste no pullback de uma, de duas, de três, de 4 barras sem ganhos. Isso foi na sexta-feira. No domingo, quando o mercado abriu, ele achou uma regiãozinha funda porque ele já abriu logo em movimento de alta. Não considero isso pullback porque em lateralidades eu considero 3 terços. A região de compras, a região de vendas e o terço morto. Repare que no terço morto é onde o maior número de barras se concentra, porque é onde há o maior número de concordâncias, é onde há o maior número de confusão. E é aí que muita gente se perde, por não entender que há duas regiões, um suporte, que é a região de compra da concordância, uma resistência, que é a região de venda da concordância, que é o terço de venda, né? São 3 terços. E o terço morto é onde muita gente tenta operar, tenta procurar a tendência, mas é onde há maior número de indecisão, é onde há a grande indecisão, mora a grande indecisão. Por isso, se a gente consegue identificar os terços, o terço superior, o terço inferior e o terço médio dessa lateralidade, a gente entende que é comprar topo e vender fundo. Sim, é exatamente a leitura para a região lateral, é as reversões em lateralidade. Quando há sim uma concordância, quando há sim um teste e há esse movimento de 20 barras ou mais fazendo a mesma coisa, a gente tem aí uma lateralidade confirmada. Com isso a gente consegue identificar uma lateralidade. O que eu fiz baseado nessa leitura? Simples. Pendurei uma ordem limite, uma venda limitada, na resistência. Essas linhas aqui eu não tirei, esse trade foi na terça-feira. Quem está lá no grupo, eu estou falando dele desde terça-feira. Eu vendi isso aqui, era 7 horas da manhã, era de Brasília. Esse trade foi encerrar, era 9 horas da noite, 10 horas da noite, se eu não me engano. Coloquei o alvo um pouco acima da resistência, do suporte. Coloquei aonde fez esse reteste na região de compras. Porque eu considerava que um bom alvo deu 70 pips. Eu também considerava que essa região poderia ser uma região onde eu poderia acumular compras mais altas. Não confiaria aí, talvez, no rompimento. Aí veio o acúmulo de pressão para rompimentos, isso aí não vou entrar nesse mérito agora. Mas o mercado me apresentou uma venda no terço de venda da consolidação, né? Aqui tem o terço de venda. Eu pendurei com ordem limite. Eu vendi no fechamento, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Mas a hora da entrada eu não estava na frente da tela, eu já tinha deixado a ordem pendurada. E coloquei o meu stop alguns pontos acima, considerando apenas o movimento do spread. O pessoal até me perguntou que, mas o stop, se fosse violinado, exatamente. Então eu considerei o spread e joguei um pouco acima. Quando formou uma barra de sinal, eu trouxe o meu stop para 0 a 0. Não por questão de proteção, não, mas é porque ele era o meu stop técnico. Se voltasse aqui, talvez criaria uma pressão para rompimento e reversão, já aumentaria aí a probabilidade de romper para os dois lados. Trouxe o stop para cá. Então, vivi meu dia normal. Quando eu vi, já estava no meu alvo, porque eu considerei que essas compras poderiam estar mais acumuladas no reteste. Depois eu fiz uma venda aqui no rompimento, encerrei pela pontuação também aqui nessa barrona, só que como eu encerrei pelo celular, o MetaTrader não salva, né, essa entrada. Mas, pessoal, a importância de operar o que o mercado te apresenta é muito importante. Por quê? Se você for parar para observar, a gente tinha a região conhecida da lateralidade, a gente tinha um teste, tinha, na verdade, vários testes pela contagem das barras, né? Era um teste que falhou, outro teste que falhou, outro teste que falhou, outro teste que falhou. Então, são 4 testes seguidos que falharam para rompimento. Estatisticamente falando, 70% dos rompimentos falham. E como eu tinha essa estatística na cabeça, e tinha a leitura da consolidação, e como ainda eu percebia que vendedores poderiam voltar a trabalhar, porque
Até então, no mês de maio, no final do mês de junho, né, meados do mês de junho para cá, só eles trabalharam no mercado. Então, poderiam sim considerar uma venda no topo dessa lateralidade, não para rompimento, mas para buscar o fundo dela, aonde abriu no domingo. Pendurei a ordem na confiança, sim, que essa resistência falharia novamente. E não era 100% de certeza de leitura, por isso que eu tinha um stop bem curto. E a leitura foi correta, porque novamente o rompimento falhou. Essa barra, para quem não sabe, é uma barra de exaustão. E eu tinha assim um padrão de reversão dentro de uma região de vendas. Então eu tinha um padrão de reversão da alta, desse movimentozinho de alta, dentro de uma resistência que deu confluência à minha leitura. Quando eu abri o mercado, o preço já se encontrava uma hora depois, mais ou menos, já estava aqui, eu só trouxe o stop para cá e deu confiança para poder continuar. Se continuasse alta, já teria sido estopado, e o stop curto, que caberia, deu para entrar com uma mãozinha aí até interessante. E talvez seja um trade muito simples, muito confiante, e que muita gente tem medo por não confiar nas regiões. O pessoal tem medo que uma resistência pode segurar, que uma resistência pode reverter o movimento. Se você tem a leitura, se você tem a, a confiança na leitura, tem o histórico de falhas, o histórico que várias vezes falhou naquele rompimento, por que não apostar, já que o stop é curto? Por que não fazer o trade, executar o trade? Nem sempre vai dar para fazer com order limit, igual eu fiz, mas às vezes você consegue pegar uma barra de sinal para vender ou para comprar dentro dos textos de consolidação, que tem um range que vale, porque uma dica que eu dou para quem vai operar lateralidades é que sempre é bom medir a amplitude dessa lateralidade, né? É muito importante porque às vezes existem lateralidades que são exatamente extremamente curtas e realmente não tem espaço para se operar. Aqui eu fiz a medição, tinha uma lateralidade aí de 100 pips, eu estou no gráfico de uma hora, aqui, e essa medição de 100 pips foi uma leitura suficiente para eu falar, se eu pegar aí 60, 70% do movimento, é um movimento interessante para se trabalhar. E foi o que eu fiz, 70, 70%, tinha uma região, poderia considerar aí o terço de compra aonde fez o pullback, então foi aonde eu coloquei o meu alvo, um pouco acima, por causa do spread também, porque essa corretora que eu trabalho tem um spread um pouco alto, não vou falar qual. Então, a leitura foi interessante, a venda foi interessante, simplesmente porque eu operei as regiões, eu considerei as regiões de venda, não acreditei que esse rompimento iria falhar, porque eu tinha muitas vendas durante o mês, e simplesmente acreditei nelas e vendi. É muito simples de trabalhar lateralidades, é muito tranquilo. Então, se você tem a leitura, se você tem a ideia da leitura, trabalhe essa lateralidade, trabalhe as regiões sempre são importantes. Outra dica que eu dou também para observar é que as regiões horizontais sempre serão mais relevantes do que as diagonais. Se você ainda tinha um canal aí e tal, e acreditou no rompimento do canal, sempre considere as regiões horizontais mais importantes. Elas têm mais peso, mais relevância. Com isso a gente melhora a nossa leitura, faz entradas mais confiantes e sem se machucar. Vou voltar aqui para outro trade. Esse é um trade de rompimento, mas com pullbacks, com renovação de mínimos. Eu tampei aqui, porque aqui estou com o tradezinho aberto, operando regiões também, tá? Fiz uma comprinha aqui no fundo dessa lateralidade, buscando o topo. Não vou ficar passando o mouse, não vai ficar mostrando os valores. Mas olha que coisa legal. Então eu estou operando fundo a topo, simplesmente por regiões. Aqui eu peguei com ordem stop, que eu tinha uma barra de sinal, não quis pegar a ordem limite, porque eu tinha um rally, eu não queria apostar muito nesse rally, então eu não sabia até onde ele iria. Estou com o stop aqui, devo me proteger daqui a pouquinho. Mas, de novo, estou operando aqui uma região, né? Tem uma região aqui conhecida, que é um suporte conhecido. Repare o número de vezes que, que falhou. Concordo que aqui já há mais pressões na venda, porque todas as vendas são fortes, não acumulam-se barras dentro da região de venda, então e tem mais barras dentro da região de compra, então os compradores têm mais dificuldade para trabalhar, mas ainda assim eu acredito num teste, vou gerenciar esse trade melhor,
Acredito num teste aí da máxima. E se romper, vou estar com o stop bem curto. Se não romper, eu vou conseguir sair na máxima. Mas se eu fosse acreditar no rompimento, ou no rompimento com continuidade, acreditaria no rompimento de fundo, justamente pela pressão que acumulou aí pelas barras, tá? Não estou olhando nenhum book, não tem nada aqui do lado que me mostre isso, mas a pressão acumulada implícita nas barras é para baixa, né? É para o movimento de continuidade da venda. Mas até então, pelo histórico, pelo tamanho do range, pelo que as barras vêm mostrando, pela indecisão, acredito num topo, no fundo a topo aí, dessa região lateral, que está bem interessante. Mas o trecho que eu quero comentar é da aula que a gente teve na semana passada, do vídeo que teve na semana passada. Esse vídeo foi de pullbacks, né? Então que eu tive um rompimento, tende rompimento, sempre acontece alguns pullbacks, e foi uma renovação de mínima, né? Uma nova mínima dentro do movimento de pullback. Repare que a gente teve aqui o range, se fosse medir por ele, era interessante. Peraí, deixa eu fechar, porque o point fix não me deixa arrastar essas linhas. Então aqui eu tinha um range, movimento projetado, eu tinha aqui o primeiro, não vendi, mas no pullback, como ele começou a falhar dentro da região do range, eu acreditava nesse novo movimento. E eu acreditava numa perna que chegasse pelo menos próximo ou no movimento projetado do range rompido, né? Do TR rompido, da lateralidade rompida. Então, quando ele fez o pullback na região, fez o rompimento, fez um pullback na região e começou a falhar aqui dentro por causa dessas sobreposições bem grandes. Então, os vendedores começaram a trabalhar novamente. Eu pendurei uma ordem acreditando numa nova mínima, né? Numa L1, que a gente chama, numa contagem de barras, dentro do rompimento dessa região, dentro do rompimento da região lateral. O preço já vinha fazendo um movimento lateral aí das últimas semanas, né? Já estava vindo de venda, na verdade não é preço lateral, perdão, já estava vindo de vendas das últimas semanas. Então eu pendurei uma ordem, acreditando na renovação de mínima e na continuidade, e coloquei 10 a 15, acho que foi 15% de alto, um pouco mais alto, para considerar o spread. Então, onde é que foi minha saída? Para projetar meu alvo, acreditando nessa nova perna, e essa nova perna veio, ela fez o movimento completo aí, projetado, passou um pouco a mais, mas o meu alvo já estava satisfatório, me deu aí 35 pips, achei bem legal essa venda, porque foi uma venda de pullback, bem clássica, bem simples e didática. Eu queria comentar ela também, porque a leitura foi simples, eu usei as leituras do panorama, usei as leituras do minuto do price action, sem acrescentar nada. Isso mostra que todo o meu conhecimento, tudo que eu estou usando, eu tenho passado aqui para vocês. Então, pessoal, no mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo do minuto do price action de hoje. Sexta-feira tem panorama, domingo tem panorama de abertura. No mais é isso, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo com o grupo de vocês, amigos. Não deixe de deixar o seu comentário, que isso me ajuda muito. Se você não gostou do vídeo, comenta também, porque não deixe de me ajudar. No mais é isso, pessoal. Nos vemos aí durante a semana. Forte abraço. Muito obrigado a todos e valeu!